Bem-vindos a mais um podcast do grupo de estudos da Craving Mind. Hoje nós vamos falar um pouco da parte 1, capítulo 5, Viciados em Pensamentos. Nesse capítulo, o Judson fala muito da experiência pessoal dele como pesquisador no laboratório e aborda vários temas interessantes que para alguns pode parecer um pouco cansativo, o jargão científico, mas eu convido vocês a fazer essa viagem como se vocês estivessem lá pesquisando junto, seja como paciente que entra numa ressonância magnética ou que coloca eletrodos na sua cabeça e consegue ver o movimento cerebral enquanto você medita, ou como pesquisadora que descobre junto e faz perguntas e cria hipóteses, que é esse caminho de descoberta da ciência. Então, esse é o convite. O capítulo começa com uma frase do Eckhart Tolle, um grande autor nessa área de meditação, também de filosofia. Um dos maiores vícios de todos, e você nunca lê sobre isso nos jornais, porque as pessoas viciadas nisso nem sabem o que são. É o vício de pensar. Então ele fala um pouco da experiência de um retiro que ele fez no Insight Meditation Society, um espaço de meditação muito conhecido, fundado pelo Joseph Goldstein, que tem a Sharon Salzberg, o Jack Kornfield, enfim, pessoas muito renomadas nessa área de pesquisa e meditação. E ele fala que ele tinha que treinar nesse retiro essa observação da respiração e tentar não cair na sonolência, usando a respiração como a sua âncora. A mente divagava, ele trazia de volta e ele ficava ali tentando, em silêncio, nesse espaço onde com outras pessoas também, né, fazendo esse mesmo processo. Mas ele diz que esse retiro foi dificílimo, que ele suava a camisa durante esses períodos de meditação, tirava um cochilo no quarto sempre que podia, mas ele se sentia como aquele prefeito lá de chocolate do filme que lutava contra os seus demônios pessoais e por mais que ele tentasse, ele não conseguia controlar os seus pensamentos. Ele teve uma entrevista com um dos professores do retiro e ele disse que estava tentando derrubar os próprios pensamentos, lutar contra os pensamentos, e disse que ficava com muito calor, o corpo ficava quente durante a prática. E aí esse monge sorriu e acenou com a cabeça e disse: "Que bom, você está queimando os seus grilhões, ou seja, as correntes que te aprisionam." Ou seja, o monge disse que ele estava indo bem, que era por aí, mas ele não ficou ainda satisfeito com isso, porque ele via que ele estava viciado em pensar, estava sendo seduzido, capturado pelos seus próprios pensamentos. E ele lembrou que quando ele entrou na Universidade de Princeton, havia esse lema, conversas que importam. Nessa universidade você vai ter trocas e diálogos interessantes. Ele queria ir para a faculdade para isso, para poder ficar até de madrugada conversando com seus colegas de quarto e descobrindo e trocando. E ele começou a ver como isso cria um vício de pensar, pensar, pensar. Essa necessidade, né, de estar sempre nos diálogos. E ele falou um pouco em seguida sobre como ele às vezes usava a estratégia de quando tinha um dia meio chato na universidade, quando, por exemplo, ele não tinha felicidade de ver uma publicação das suas pesquisas nas revistas científicas, ele corria para os arquivos antigos e ficava vendo seu nome publicado em outros artigos. Isso lhe dava um prazer.
esse constante lembrar e pensar em coisas do passado para ter prazer. A gente já falou um pouco sobre isso em outros capítulos. Ele fala que a mente dele era como um navio enorme navegando em alta velocidade e era difícil lançar uma âncora, não ia funcionar. A mente era muito rápida. E aí no próximo tópico, ele aborda o pensar não é o problema. E ele começa a contar uma história da turma de alunos que pregava peças num professor chamado Jones. Às vezes eles ficavam todos com o jornal aberto quando o professor entrava, porque o professor tinha proibido alguém de ler o jornal. Outras vezes eles faziam coisas tipo passar um óleo na louça, que não permitia que o professor fizesse os seus esquemas moleculares usando giz. E um dia esse professor o chamou numa sala, logo depois dele ter feito alguma dessas pegadinhas, e falou que queria falar com ele. E mostrou para ele na sala as notas da turma. E mostrou que ele era um A positivo. Maior nota, excelente. Ele disse: você tirou a nota máxima. Você é brilhante. E Judson disse que ao ouvir isso, parece que houve fogos de artifício na sua mente. O núcleo accumbens, que é aquele que acende quando falamos de nós, brilhou como uma árvore de Natal e ele saiu animado daquela conversa. E a maioria de nós pode se lembrar de momentos assim, momentos da vida, com incrível nitidez, quando nós tivemos uma surpresa agradável, algo muito emocionante, como o nascimento do primeiro filho, ou o primeiro emprego, ou uma viagem inesquecível. Parece que a memória consegue guardar todos os detalhes dessa experiência. Isso acontece porque esse cérebro foi feito assim. Ele precisa lembrar a localização do alimento, daquilo que nos alimenta desde os nossos ancestrais pré-históricos. E isso nos ajuda na vida, no trabalho, na universidade. Então, pensar não é algo ruim. Ter essas lembranças, memórias, pensamentos, planejamentos, mas precisamos ver como essa ânsia pela dopamina, que muitas vezes esses pensamentos nos fazem produzir, nós viramos reféns dela, principalmente quando o assunto é o eu. A gente pode passar horas postando fotos no Facebook, no Instagram, ou cegos pelos nossos preconceitos, nossas simulações que não prevê corretamente. Então, é importante saber que pensar não é o problema. O problema é quando somos apanhados pelos nossos pensamentos. E aí, no próximo tópico, ele fala sobre tropeçar nos pensamentos. Ele fala o caso de uma corredora, a Lolo Jones, que é uma corredora olímpica, que em 82 ela fez um recorde de 100 metros com barreira e se tornou uma primeira americana por 11 vezes ganhadora. Só que aconteceu um momento que ela estava numa competição e algumas passadas do objetivo, parece que ela começou a ter uma série de pensamentos. Ela começou a pensar, eu estou ganhando. E depois ela estava dizendo para ela mesma que as pernas delas estavam estalando, que ela exagerou, ela foi além, ela apertou um pouco mais e aí ela bateu no obstáculo. Então essa experiência é um exemplo da diferença entre pensar e ser pego pensando. Ela teve muitos pensamentos passando pela cabeça dela, mas foi só quando ela começou a entrar dentro desses pensamentos e ser invadida por eles, ela acabou indo além do limite. Então, ele fala que por que a gente está no meio de uma corrida que pode ser a melhor da nossa história e a gente pode se pegar, né, em pensamentos e, de alguma forma, a nossa atenção prejudicar a nossa performance. Então ele fala que às vezes para os atletas é importante lembrar
de se divertir, de que nós podemos relaxar enquanto fazemos algo. E que esse relaxar nos tira desse emaranhamento, esse aperto, essa sensação de agarramento que acontece quando a gente, por exemplo, conta alguma ideia para alguém e uma ideia que a gente acha sensacional e a outra pessoa fala, ai, que ideia idiota. Talvez a gente fique horas carregando a dor desse encontro, com rigidez, com pensamentos ruminantes. O que acontece se a gente não se livra disso? E aí tem uma psicóloga que ele cita, Susan Nolen Hochschild, que ela era interessada nesse processo de ruminação, dessa forma repetitiva e passiva das pessoas lidarem com as suas emoções negativas. É como um estilo de resposta à ruminação, é uma forma de ficar ali remoendo, fermentando, e isso pode nos levar a achar que nós somos idiotas. Por exemplo, quando alguém acha um pensamento nosso idiota, a gente pode generalizar, achar que aquilo vale para tudo em relação a nós. E esses loops de pensamento repetitivo, as ruminações, elas se tornaram cada vez mais importantes no debate da ciência por elas terem uma relação com a depressão. Muitos casos de depressão têm conexão com a ruminação mental. Então a gente pode falar um pouquinho aqui de um estudo do Yael Milgram, que estudou triste por uma questão de escolha. Esse foi o tema da pesquisa dele, metas de regulação emocional na depressão. Ele mostrou algumas fotos para um grupo de pessoas deprimidas e um grupo de pessoas não deprimidas. Essas fotos eram tristes, alegres ou neutras. Depois de mostrar essas imagens, ele pergunta para as pessoas qual que você quer ver de novo. E a maioria das pessoas deprimidas escolheu uma foto triste, uma foto que induz a tristeza. E depois ele fez a mesma pesquisa, só que agora informando para as pessoas que se elas usarem fotos felizes, elas vão se sentir melhores. Mesmo assim, as pessoas deprimidas eram mais propensas a escolher as fotos, as músicas, no caso, na segunda pesquisa, tristes. Então, o que ele vê com isso? Que mesmo quando essas pessoas sabem que se agirem de outra forma vão se sentir melhor, elas optam por uma forma que as faz sentir pior. Isso pode parecer muito estranho para quem não é deprimido, mas para alguém que já passou por isso, talvez perceba que nós estamos tão acostumados a nos sentir mal, que talvez a gente se encaixa nessa opção como se fôssemos moldados no suéter, né? Que era a ideia do suéter que ele trouxe. A gente cabe nesse lugar. Então ele repete essas ações reforçando a ideia de um eu deprimido. Eu sou deprimido, então eu escolho coisas deprimidas. Isso fortalece o meu ego emocional. E aí em seguida ele fala sobre o nosso modo padrão. Ele fala da pesquisa de Myla Mason e dos colegas que começaram a estudar o cérebro quando ele começa a divagar, pensar em outras coisas, fantasiar, ir para o passado, futuro. E eles descobriram que durante as tarefas que foram pedidas para as pessoas, o córtex medial, pré-frontal e cingulado tornam-se muito ativados durante essas atividades novas. São atividades novas que não têm muito a ver com aquelas atividades muito chatas que fazem a mente devagar. Então, ele fala que a gente tem esse sistema 1, nosso sistema da mente impulsiva, reativa, referenciada em si mesmo, e que ele se torna ativado quando algo que é importante para mim está acontecendo, como pensar em mim mesmo, desejar um cigarro,
Tudo isso ativa o sistema impulsivo, reativo. E um outro estudo que foi feito na mesma época, do Daniel Weissman, descobriu que os lapsos da atenção estavam ligados ao aumento das atividades dessa região no cérebro. Então, quando elas aumentavam, tinha a ver com essa divagação. A atenção falha, caímos em devaneio, começamos a pensar em algo que precisamos fazer no final do dia, e essas regiões do cérebro se iluminam. Então, ele fala que essa espinha dorsal da rede neural que é acionada aí é chamada de rede de modo padrão. É a rede do eu, é essa rede que liga o eu com o mundo externo. Todos nós temos essa rede, ela acende quando algo me faz cair em devaneio, pensamentos sobre o futuro, o passado, o eu, atividades novas também. Então ele começou a fazer um outro trabalho aqui, né, que foi pesquisar pessoas numa atividade simples. Fique quieto e não faça nada em particular. Estado de repouso. Quem fez essa pesquisa foi aqui o Mark Ricci, que é outro que ele cita aqui. Então, eles começaram a olhar e descobriram que esses cérebros que estavam ali, tentando não fazer nada, eles acionavam o córtex pré-frontal e o cingulado posterior. Pré-frontal, cingulado posterior. Como se tivesse uma conversa um com o outro durante essa tarefa em repouso. Ele perguntou, mas espera aí, se o sujeito não está fazendo nada, por que o córtex medial pré-frontal está conversando com o cingulado? O que está acontecendo aqui? E aí ele repetiu seus experimentos muitas vezes, e nos anos seguintes, mais relatórios foram publicados, como outro estudo de Kingsworth, que mostrou que a gente vagueia, divaga mentalmente a metade do dia, né? Aquele estudo que a gente já viu, e que a gente tem esse padrão de sonhar acordado. Talvez essa rede aí que eles descobriram, essa conversa entre esses dois lados do cérebro, tem a ver com devagar e sonhar acordado, que é o que a gente faz a maior parte do dia. Então, para a gente ir amarrando aqui o final, né, desse capítulo, o Judson ficou motivado a começar algumas outras experiências, muito inspirado pelo Whitfield Gabrieli, que falava desse pensamento do eu e essas duas redes aí que se conectavam. Ele começou a investigar cérebros de meditadores mais experientes, começando a comparar atividades de meditadores novatos, com experientes. E ele queria pessoas com muito tempo de prática, mais de 10.000 horas de prática na vida. E aí ele ensinou para os novatos 3 meditações. Consciência na respiração, apenas prestar atenção na respiração, quando a mente devagar traga de volta. Meditação da bondade amorosa, pensar uma ocasião em que você desejou bem a alguém e silenciosamente desejar que todos os seres possam estar bem e felizes. E terceira meditação da consciência ou atenção plena sem uma escolha. Apenas perceber o que vem na consciência, um pensamento, uma emoção, uma sensação, e não tentar agarrá-la, deixar a mente aberta e prestar atenção até que a próxima coisa apareça. Por que ele indicou essas 3 meditações? Porque ele gostaria de ver o que elas têm em comum, na esperança de que essa pesquisa pudesse mostrar o que é universal nos padrões cerebrais dessas pessoas. E ele começou a ver que não era possível encontrar uma única região que mostrasse mais atividade nos antigos meditadores do que nos novatos. Parecia que as áreas cerebrais eram muito parecidas, que eram
acionadas na meditação. E aí ele começou a ver que buscar se alguma região tinha atividade diminuída em relação dos especialistas, dos mais antigos, em relação aos novos. E bingo, ele achou. Ele encontrou pelo menos umas 4 regiões do cérebro que têm atividade diminuída, ou seja, ela fica menos ativa. E essas regiões são áreas do cérebro que se conectam a várias outras regiões, que são como cidades, como se fosse um aeroporto onde os aviões pousam. E essas áreas abriram um novo campo para essa pesquisa, né? A convergência no centro do cérebro. E ele começou a trazer mais meditadores para essas pesquisas e conseguiu criar uma tecnologia com ressonância magnética e outras que conseguia ver um gráfico imediatamente da atividade no córtex cerebral posterior cingulado, né? Esse córtex cingulado, que era a área que ele queria pesquisar, para ver se ela diminuía ou aumentava. Mas imediatamente, no momento que a pessoa está meditando, já era possível ver esse gráfico. E foi incrível para ele, como meditador, ele mesmo entrar na máquina e conseguir ver os gráficos sobre a própria mente. Só que quando eles convidaram esses participantes para observar sua respiração e ver esse neurofeedback, né, em tempo real ali, de olhos abertos, estando atentos às suas respirações, ele viu que as próprias pessoas podiam perceber os momentos em que elas divagavam. Então, no final, eles mostravam um gráfico, aqui eles trazem vários desenhos dos gráficos, e você vê quando a pessoa está pensando, divagando, preocupada, irritada, o gráfico muda completamente. Então, a própria pessoa dizia: ah, aqui eu me distraí, ah, aqui eu voltei para o meu objeto de meditação, ah, tá vendo aqui? Nossa, exatamente o que a minha mente fez, né? Eu distraí e voltei. Isso foi um grande avanço, né? Porque foi possível ver os estados mentais e as ativações do cérebro pelo próprio meditador. Só que isso também tem um viés, porque é possível que as pessoas se esforcem para fazer bem feito. E esse item precisa ser incluído na pesquisa. Porque muitas vezes o próprio pesquisado, ao se sentir observado, ele pode mudar o resultado da experiência, né? Enfim, então é um breve resumo do que esse capítulo traz. E ele no final fala algo interessante, que no retiro de meditação ele se aborreceu, né, lutando contra o vício de pensar o tempo todo, tentando afastá-lo. Mas talvez existem outras formas da gente pegar o nosso pensamento, ver quando nós estamos com um pensamento não hábil, confuso, repetitivo, ruminante, e perceber que aquele desejo ou pensamento é só um desejo. A gente não precisa ser sugado por ele. E à medida como nós vamos nos relacionando com mais sabedoria com os nossos pensamentos e sentimentos, isso faz uma grande diferença na nossa vida. Por meio dessa contração mental e física, quando estamos irritados, tristes, ansiosos, nós podemos aprender muito sobre o que estamos pensando, o que estamos desejando. E em vez de ficarmos presos nesse drama das nossas vidas e levar tudo para um lado pessoal, podemos conseguir não nos perder num devaneio, não nos perder num padrão de pensamento ruminativo, seja de excitação, de medo, de raiva. Então, convido vocês a, nesses últimos 5 minutos, pausarmos em companhia
e trazermos a nossa atenção para esse corpo, sentado ou deitado, dependendo de como vocês prefiram fazer essa pequena prática. Talvez possamos começar espreguiçando, esticando os braços, entrelaçando os dedos acima, crescendo a coluna. Numa longa expiração, descendo os braços na lateral do corpo, apoiando as mãos sobre as pernas, se estiverem sentados. Organizando a coluna, a cabeça sobre o pescoço. E fazendo 3 respirações lentas e profundas. Aceitando a respiração como ela estiver. Percebendo os pontos de contato, os pés em contato com o solo, ou com a almofada, quadril em contato com a cadeira, temperatura das mãos. E talvez convidando mandíbulas, rosto, testa a suavizarem, relaxando a língua no céu da boca ou no assoalho da boca. E percebendo a próxima expiração, como o ar sai. E como ele entra e expande alguma região do corpo por dentro. E talvez possamos experimentar uma pequena prática de meditação da bondade amorosa. Convidando esse corpo a relaxar qualquer contração, tensão. Notando se nesse momento há algum pensamento ruminante, repetitivo na mente. Ou se há algum devaneio, pensamentos de futuro, de planejamentos, simulações. Como eu gostaria que as coisas fossem, ou o que eu vou fazer depois desse momento. Trazendo a atenção de volta, com gentileza, sem se julgar. E talvez trazendo a mão no centro do peito, se quiser, no externo, nesse espaço do coração. E trazendo uma intenção de bem-querer em relação a si mesmo. Repetindo internamente que eu possa estar bem e em paz, que eu possa estar livre da confusão mental, da irritação, que eu possa estar livre do medo, da ansiedade. Que eu possa
fazer escolhas com sabedoria, que eu possa ter rede de apoio e recursos para superar os desafios da vida. E sentindo como essas palavras ressoam. Talvez ampliando um pouco mais e ocupando a mente e o coração com pensamentos de bem-querer para pessoas próximas da sua família, seus amigos, colegas. Todos eles possam estar livres do sofrimento, eles possam estar em paz, eles possam ter apoio, eles possam estar livres da confusão mental, da irritação, do medo e da ansiedade. Que eles possam ter sabedoria para superar os desafios da vida. Expandindo, como se pudesse expandir nas 10 direções, para cima, para baixo, para os lados, à frente e atrás. Essa intenção de bem-querer para todos os seres, suas desconhecidas do bairro, da cidade, seres pequenos, médios e grandes, nascidos ou por nascer, que todos os seres possam estar em paz, livres do sofrimento. Que haja paz, que haja paz, que haja paz. Fazendo algumas respirações lentas e profundas, ainda de olhos fechados ou entreabertos. Notando seu estado mental, sua respiração, sensações do corpo. Quem sabe escrevendo sobre essa experiência, sobre como foi a sua prática, reconhecendo essa capacidade de cultivar pensamentos que muitas vezes criam estados mentais mais hábeis nos momentos de confusão, devaneio e aflição, percebendo a sua qualidade de presença. Quem sabe fazendo essa prática mais algumas vezes essa semana. Uma boa semana, uma boa prática e até a próxima.